Bom dia a todos, sou o Gustavo, vou apresentar um dos casos do rating dessa semana. O caso que eu vou apresentar é o paciente EF, paciente de 81 anos, paciente que é aposentado, trabalhava com comércio de agrotóxicos, mora em São João da Boa Vista, aqui em São Paulo, e é natural de Botelhos, em Minas Gerais. É um paciente sabidamente portador de doença arterial coronária, revascularizado em 2016 após um evento agudo em serviço externo, que em 2015 realizou uma angioplastia também por um episódio de angina instável em serviço externo. Foi encaminhado ao INCOR no começo desse ano, em 2022, para uma avaliação por conta, conforme o encaminhamento, de uma dispneia classe funcional 3. O paciente conta que desde 2015, quando ele teve o episódio de angina instável, ele mantém um quadro de dispneia aos esforços, e há 2 anos ele está com dispneia aos pequenos esforços, como tomar banho, andar pequenas distâncias, associado a uma dor precordial em queimação, com melhora após mais ou menos 5 minutos de repouso. Ele tem também ortopneia e dispneia paroxística noturna. De antecedentes pessoais, então, ele teve um infarto agudo em 2006, foi revascularizado na Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo. Em 2015, ele teve uma angina instável, fez uma angioplastia com balão e depois implante 2 stents no HC da USP de Ribeirão Preto. A gente não sabe o que foi angioplastado exatamente. De outros antecedentes, tem uma cirurgia por obstrução de carótida interna direita também, serviço externo, um relato de uma suboclusão de carótida interna esquerda, hipertenso, já operou 2 vezes úlcera gástrica, já operou uma plastia de ureter direito, diabetes mellitus não insulina independente, e tem um prévio, quando chegou para a gente, um DRC estádio 4 com clearance de 21. Ele estava à vista com uma carga tabágica de 100 anos maço, sem outros hábitos patológicos, sedentário, limitado por conta das queixas que apresenta. Fumar faz bem, né? Na impressão sobre a funcionalidade e fragilidade, a impressão de quem avaliou o paciente na enfermaria da hemodinâmica prontuário um idoso frágil e multicomórbido. O paciente é parcialmente dependente para BVD, conversando com ele, ele relata que faz as atividades do dia a dia com o auxílio da família e tem que levar porque ele não consegue se deslocar por conta da limitação dos sintomas. É limitado só pelos sintomas. Sim, limitado pelos sintomas. Ele vai ao banco, desde que alguém leve ele, vai ao supermercado, desde que alguém leve ele vai fazendo as pausas conforme ele tem precordialgia e dor. De medicações de domiciliar, essas são as medicações que ele usou depois que ele passou na primeira consulta aqui no INCOR, no SPA, que foram ajustadas para as nossas medicações. Faz uso, então, de amlodipino, carvedilol, monitrato de isosorbida, furosemida, hidralazina e atorvastatina e AS. Aquelas eram as medicações que ele fazia uso quando ele chegou aqui. Ele usava o succinato de metoprolol, o propatilnitrato, o hidroclorotiazida, metformina e o valsartan, que acabou sendo suspenso por conta de uma hipercalemia quando ele chegou. Ao exame físico, então, do paciente aqui no INCOR. Pesava 72 quilos, com uma altura de 1,63 e MC de 27,1. Frequência de 65, com uma frequência respiratória de 18, normotenso com uma PA de 119 por 64. Na ausculta, o ritmo era regular, tinha um sopro sistólico em foco mitral, 2 cruzes em 6, com discreta irradiação para a região axilar. Ausculta pulmonar sem nada digno de nota, abdômen sem nada digno de nota, membros inferiores sem edema e com perfusão mantida e pulsos palpáveis. Os exames de laboratório desse paciente, então, desde que ele chegou aqui no INCOR até a última internação, que foi no contexto de um novo cateterismo. Na admissão, ele tinha um HB de 11, com um hematócrito de 33, perfil lipídico com LDL de 170, colesterol total de 242, e uma função renal já prejudicada com uma creatinina de 2,76. Além disso, tinha um potássio de 7,2 na chegada, motivo pelo qual foi suspenso a valsartana logo na primeira consulta. Nas avaliações subsequentes ao paciente que evolui com uma piora de função renal, com uma creatinina, a pior que ele chegou aí no dia 22 de julho, de 3,88, isso ainda pré-exame contrastado aqui no INCOR, que dá um clearance para ele de 17. Além disso, é um paciente que teve, logo que ele veio na primeira consulta e teve o ajuste medicamentoso, teve uma queda importante de LDL para 43, mas que depois voltou a subir, talvez tenha algum componente de má adesão à terapia medicamentosa, não tem distúrbio tireoidiano, hemoglobina glicada bem controlada. Ele tem avaliação de pulmão? Porque um indivíduo que fumou tanto... Ele tem uma espirometria do INCOR, professor, e distúrbio
obstrutivo leve. Leve. O que chama atenção, ele está com dispneia fracional 3, com BNP de 216. Uhum. Muito estranho. Porque a dispneia, para ser de origem cardíaca, geralmente está associada a BNP aumentado. Ele tem dispneia. Eu não sei se ele tem, na verdade, insuficiência cardíaca. Agora, se a espirometria não mostra doença pulmonar, Eu não tinha colocado, o professor mais para abrir para a gente. só para ter certeza, porque é estranho o BNP tão baixo. Não está normal, está acima de 150. Pelo nosso médico, nós que é 150, né? Mas está baixo. Tá Para quem baixo. tem dispneia fracional 3, Sim. tinha que estar com o BNP aumentado. Quer dizer, ele tem insuficiência cardíaca diastólica, para você entender essa dispneia como sendo cardiogênica, né? É isso aí. Tá bom. Tá bom. Ele tem um Vamos pulmão bom, apesar de ter fumado tanto. Esse é o eletrocardiograma dele de julho, aqui do Incor. Também, se o senhor quer comentar, professor, mais nada que tem me chamado muita atenção. Tá, a linha de base está muito ruim para a gente avaliar, né? Como é que está a onda T e o ST. O que chama atenção é que ele tem distúrbio de condução intraventricular. Se você olhar VF, D2, V4, V5, V6, tem um entalhe final, que geralmente significa dano miocárdico em algum local, né? Então, não é um eletro normal. Uhum. Mas também não tem nenhuma, talvez o septo, né, V1, V2, não sei qual é a constituição física, ele não é tão alto assim, mas também não é obeso. Então, se fosse mulher, a mama pode atrapalhar, mas V1, V2 está amputado, talvez, né? Tem um R muito pequeno em V2 e não tem V1. De qualquer forma, um eletro não tão ruim, pensando em fibrose, né? Sim, exceto esse distúrbio final da condução, da linha intraventricular. Dos ecocardiogramas, a gente tem alguns exames externos e o último exame que foi feito aqui no INCOR durante esse ano. Chama a atenção é que um paciente que vem evoluindo com uma queda de fração de ejeção, uma fração de ejeção prévia em 2015 em exame externo de 60%, a última fração de ejeção no nosso exame de 40%, e vem evoluindo com aumento de átrio esquerdo. Nosso exame tem um átrio esquerdo de 55, com volume estimado de 82 ml, um septo de 14, uma parede posterior de 11, diâmetros do ventrículo esquerdo diastólico 45, sistólico 34, fração de ejeção de 40, com índice de massa de 118. O cardiografista descreve uma hipertrofia concêntrica e a função sistólica diminuída com hipocinesia em parede inferolateral, no segmento basal da parede inferior e uma hipocinesia na parede anterolateral. Os achados de Doppler compatíveis com o padrão de pseudo-normal. Descreve o espessamento mitral discreto com redução de mobilidade da cúspide posterior e uma insuficiência mitral moderada, com uma pressão sistólica estimada artéria pulmonar de 24. Mas sempre existe uma dissociação dessas insuficiências mitrais pelo eco, né? Você imagina, a moderada deve ser um monte, daí a pressão artéria pulmonar é normal. É incompatível, né? Quer dizer, o indivíduo ainda mais hipertrófico e não dilata, enfim. É um paciente, inclusive, a primeira avaliação dele no INCOR foi pelo grupo da válvula, por conta de uma insuficiência mitral que num externo era importante. Foi avaliado, eles consideraram, provavelmente, exatamente, eles consideraram ainda como secundário. Sim. E agora a gente vai abrir a coronarografia desse paciente. Uma injeção na subclave. Não tem cálcio, né? É só cálcio. Dá para ver a aorta se movimentando, a subclave, a carótida. Vocês estão vendo? Sim. Injeção provavelmente na mamária agora, né? Deixa ele comentar. Então... Deixa, até porque vai continuar comentando. Vocês vão me ajudando, Vocês vão me ajudando. Então... Ó, ele começa aí com o Roger. Não, por favor, é para você se habituar mesmo a isso aí. Tá bom? Aqui ainda injeção na mamária, agora vem na parte da anastomose, né? Na descendente anterior. Essa é a parte mais distal da mamária DA, então. O que você achou? Professor, então voltando aqui, vou voltar na outra imagem, que é a parte mais proximal. Não vi lesão na mamária. Mas tem lesão em leito distal
pós-anastomose, né? Perfeito. O que você achou da obstrução na subclávia? Parece uma obstrução significativa, né? A gente tenta... Parece ser após a emergência mamária, né? Tudo leva a crer que é após a emergência a minha impressão é que é após E tem uma antes que é menos aqui, importante um pouco, né? Assim, aí por isso está um pouco melhor. Bom, com esse cálcio todo, só se fizer um bem tão bom e trocar tudo. Aí não tem muita solução, não? Olha. Bom, assim, o leito nativo... Não, deixa eu terminar, né? Deixa eu terminar. Vocês viram, né? Logo depois que a mamária toca ali, tem um degrau, né? Fica aqui. Ali, ó. Toca DA e logo depois... Ali em cima, Ali lá em em cima. cima. Logo depois da Depois da mamária anastomose. terminada. Ali ficou Na anastomose. Isso. Dá para ver? Isso aí. Redução. Não sei se é da anastomose ou se é Para e pós-anastomose, mas depois enfim, sinaliza. ali tem uma redução lunar. Então, ainda... Deixa eu ver se acho que talvez esteja melhor aqui, né? Deixa passar, porque o filme está com pouco contrastação. Acho que foi por conta da... Ele não conseguiu caracterizar direito a mamária, porque está pelo braço esquerdo e tem a obstrução na subclávia. Isso, eles não conseguiram fazer o superior Aí, direito por tanto que conta de obstrução também. Tanto que ele migrou para membro inferior, para femoral. Eu nunca estou passando ali pela mata abdominal. Então, aqui a coronária direita, né? Com uma lesão distal importante. E eu não sei se a gente chamaria isso de VP e descendente posterior ou se... talvez seja DP, né? Não dá para ver a Chaiba aí. Não, VP. Mas deve ser VP. E elas têm lesão também, né? Sim. Ou seja, o leito distal é todo comprometido. Muito cálcio no direito também, né? Sim. Vou deixar correr o filme. Acho que só o próximo deve ter feito uma gestão melhor. Essa é a ponte para a coronária direita. Essa pena, né? Para um ramo, né? Não deu sorte, né? Ele pegou um raminho que não Porque os irriga o demais resto. ramos nem aparecem. Tem bastante calcificação na coronária direita. E aqui ele injetou novamente a coronária direita, né? A descendente posterior aí nem aparecia na outra, né? Agora apareceu. Mas aquela ponte deve ser para VP. Na verdade, ela enche, a descendente posterior, ela enche por uma colateral, por um marginal, que é mais alto. É interessante a anatomia, né? O DP é ocluído e enche por colateral. Agora deu para ver bem. Tem a lesão lá, A lesão na direita distal. mas talvez tenha a lesão também na DP, né? Isso aí. Essa ali, Ela fecha e enche Essa aqui, A né? DP fechada. a marginal. A direita ali é marginal que está dando colateral para ela. Isso, vem por fora aqui, na frente do ventrículo direito e toca quase que como Essa término aqui, né, terminal. professor? Tá vendo? Parece uma artéria continuando com a outra. Você vê que é um aterosclerótico que a natureza ajudou bastante. O indivíduo está vivo com lesões carotídeas, com lesões em subclávias, aorta calcificada, lesão coronária, está com 81 anos. Agora a ponte para a circulação esquerda, com duas lesões significativas, né? Ramo que é esse aí, que é essa ponte aí. Esse é um ramo marginal. Marginal. Por aí. Essa lesão mais distal aqui. Ainda É mais... fluida, né? Sobrou a ponte com lesões passivas de tratamento. Vocês vejam que quando tem ponte, vocês viram ontem com o Nilson a dificuldade que tem às vezes de saber qual é a artéria, né? Então, tem que ir pela anatomia. Quando ele viu na aurícula direita, ele já falou, é marginal. Realmente, porque tem um aspecto de marginal e está lá onde geralmente aparece o circunflexo. Nesse caso, o cálcio ajuda bastante. Também. Que desenha CX, desenha RA, né? Aí você consegue ver mais ou menos. Mas é matéria que, ou você vai pensar numa marginal ou vai pensar numa diagonal bifurcada. Mas, se você olhar depois no pico esquerda, que é a próxima, você vê que não é uma diagonal. Está lá na região marginal do ventrículo esquerdo. Coloca.
a direita ficou fácil, né? A única coisa que não estoura a direita. A ponte foi feita por um ramo que devia estar ocorrendo logo depois e não dá fluxo retrógrado. Ficou bem bonita a imagem, no sentido de você identificar o marginal. Sim. Então, agora injeção no leito nativo no tronco da coronária esquerda. Então, apesar da lesão, a artéria anterior é bem lavada, né? Injeta aí, vocês veem que ela aparece com contraste e lava por causa do sangue que chega pela mamária, Uhum. né? Pela torácica interna. Sim, Lesão acetista pessoal. sim. Muito fácil. Lava bem a maravilha. Lava bem, né? Então, aquela lesão, talvez, do ponto de vista funcional, é difícil avaliar. Isso não é uma maneira correta de avaliar, mas acho que já sabemos, né? Volta na imagem da DA, uma outra. Começo? Da mamária? É isso, da mamária dela. Acho que tem alguma lesão. Acho que tinha um filme que mostrava um pouquinho melhor o osso de CX. Tem essa lesão importante ostial, né? Vou voltar naquela primeira imagem da ponta. Bom, Imagem da em primeiro lugar, né, assim, um paciente de 83 anos de idade, insuficiência renal estágio 4. Como é que ficou a função renal dele após esse exame? Você tem notícia? Professor, a creatinina última que a gente tem é 3.4, que era até melhor que o pré. Então, não 3.25, desculpa. não houve uma piora após Não. o CAT, né? Na verdade, isso foi imediatamente após e a gente não tem dosagem Ele dias está após. internado? Não está internado, o professor internou eletivamente pela hemodinâmica. Chama atenção no filme que o filme usou bastante contraste. Né? Acho que a angioplastia, nesse caso, usaria uma quantidade semelhante, talvez até um pouco menos. Assim, tem duas lesões que eu acho que a gente tem que considerar. Né? A safena, que é uma safena que realmente está subocluída, né? E que pode, né, nessa situação, ocasionar sintomas, e aí eu acho que valeria a pena a gente reinjetar nessa mamada pela perna, acessar a subclávia pela femoral, e fazer uma injeção um pouco melhor nessa mamária, porque, afinal de contas, é DA, né? E DA, eu acho que a gente tem que valorizar o máximo possível. Então, eu abordaria essa fena e possivelmente abordaria essa mamária DA. Tá? A mamária tem um trajeto retilíneo, então é muito provável que a gente consiga passar materiais e fazer uma angioplastia, se fosse o caso. A direita é uma direita que está parcialmente protegida, assim, bem parcialmente, porque, na verdade, tem um marginal que dá para lateral para o DP, então não preocupa muito. Tem essa fena para aquele raminho que não dá para identificar qual ramo, que é um ramo bem pequenininho. E o que sobra é um ramo, uma lesão na direita distal que compromete o VP, que também tem a lesão. Então, eu acho que é menos miocárdio em risco, do que a gente não deveria se preocupar tanto. E o ótica circunflexa, a CX está protegida pela safena marginal, que vai ser tratada. Além disso, é uma artéria densamente calcificada, de difícil abordagem cutânea, então também não mexeria. Pode proceder. A gente sempre calcula os scores, como se fosse um score, Sim. síntese residual, até porque a gente está tabelando Perfeito. isso também como que... Então, o score de Syntax 1, calculei com o auxílio da equipe lá da própria hemodinâmica, de 34,5. Syntax 2, com a mortalidade em 4 anos alta, tanto para qualquer uma das duas estratégias, não sei se teria tanta validade considerando o paciente já revascularizado, né? Isso perde valor porque o Syntax não foi feito nesse tipo. E fora que ele tem 81 anos, 83. Tem toda essa questão, é um síntese extrapolado, que a gente faz para ter uma noção de síntese residual mesmo. De carga aterosclerótica. De carga aterosclerótica, de complexidade nesse momento. Mas eu acho que o que a gente estava discutindo, o residente, ele não considerou os leitos que estavam protegidos. Porque, na verdade, a lesão de IDA é pós-stent, a de CX não está protegido e a de CD fica em dúvida se realmente está protegido ou não, mas com um território talvez não seja tão grande sob risco. Né? Aí considerou... Acabou entraram todas as lesões. Tá bom. No score. Tá bom.
Beto, gostaria de escutar a sua opinião. Pode colocar o score de risco cirúrgico? Foi no da um pouco da reunião, mas anos operado, eu não sei que quando ele operou, eu não peguei essa operado no INCOR recentemente. Ele esteve no INCOR para internou pela hemodinâmica para fazer o cateterismo, né? Isso. A cirurgia de revascularização de 2006, professor de serviço externo. Não sei se eu entendi muito bem, a pergunta cortou um pouco, mas foi na benefício em português. O paciente começou acompanhamento no INCOR esse ano. Tá. Bom de já. É um paciente com múltiplas comorbidades, né? Idoso. Eu não sei se é o grau de fragilidade desse paciente, mas eu vejo alguns enxertos ali que estão com doença já no enxerto, aquele ramo para marginal tem 2 pontos de adesão, mas é amplamente dilatáveis do meu ponto de vista. Eu acho que não é minha especialidade de hemodinâmica, mas me parece ser 2 lesões segmentares que serão facilmente dilatáveis, né? ADA, eu estou vendo o filme à distância, então fica difícil de ver, mas parece que a ADA lava bem a mamária e vice-versa, né? Então, eu não sei se tem alguma lesão nessa anastomose da mamária para ADA. Me parece que ela lava muito bem o contraste, né? Então, se não tiver lesão nessa mamária para ADA, eu acho uma coisa que fica mais fácil para tentar, talvez, fazer um tratamento percutâneo com um tronco protegido, né? E a ponte para a direita parece que funciona razoavelmente bem ainda, e ela está bem distal num ramo ventricular posterior. Em resumo, eu acho que esse é um paciente que tem um risco cirúrgico muito alto por ter pontes pérvidas ainda pela idade, pelas comorbidades, para ser submetido à cirurgia. Eu acho que o tratamento percutâneo seria mais indicado nesse caso. Acho que aqui não tem muito o que discutir, né? Porque é um alto risco cirúrgico, doença renal quase estágio dialítico, um paciente com bastante idade, que o detalhe aqui vai ser como programar uma angioplastia com tanto cálcio. Não é uma angioplastia habitual, trivial. Vai ter que ter material, vai ter que ser num dia especial. Provavelmente vai ter que usar rotableito. Se for abordar o leito nativo, com certeza. A safena daria. E a proposta, o questionamento do encaminhador era justamente isso, uma abordagem talvez via hemodinâmica ou manter o paciente em tratamento clínico. Eu acho que é válido a gente está até relativamente otimizado, é um paciente que, apesar da idade, é funcional e é limitado pelos sintomas, né? Então, a angioplastia para melhora de qualidade de vida nesse contexto, eu acho que faz muito bem. Perfeito. Né? E até a própria questão de progressão de doença renal, que foi conversado com ele antes desse cateterismo eletivo e ele concordou com a realização do exame, mesmo sabendo do risco de evolução para uma doença dialítica ou progressão dessa doença renal. Então, acho que tem que ser um dia especial, tem que internar, preparar, e é isso. Vocês não? Tá. Então, ok, fechado. Tentativa de angioplastia, né? do território de Sefira, a princípio. Sim, CX e rever a mamária.